Você já abriu os olhos no meio da madrugada, olhou para o relógio e viu exatamente 3 da manhã? O silêncio é quase absoluto. A casa está escura, todos dormem, mas dentro de você há algo diferente. Um peso no coração, uma inquietação leve, mas insistente. Ou talvez uma paz estranha, como se uma presença estivesse ali, esperando você perceber. E se eu te dissesse que isso não é coincidência? Que há um motivo para esse despertar repentino? A Bíblia diz em Salmos 119:62: À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Muitos homens e mulheres de Deus descobriram que na madrugada o céu parece mais próximo e o mundo espiritual mais ativo. Nesse horário, guerras invisíveis estão sendo travadas, intercessões estão sendo levantadas, portas espirituais estão sendo abertas ou fechadas. E talvez, nesse exato momento, Deus esteja te chamando para participar. O problema é que muitos ignoram esse chamado. Acordam, olham o celular, bebem um copo d'água e voltam a dormir, sem perceber que o Espírito Santo estava convidando para uma conversa transformadora. Mas você não precisa perder essa oportunidade. Existem chaves espirituais que podem transformar uma madrugada comum em um encontro sobrenatural com Deus. Hoje vamos entender o que significa acordar às 3 o que está acontecendo no mundo espiritual nesse horário, e como você pode orar de forma eficaz para alinhar seu espírito ao que o céu está fazendo. Então, se isso já aconteceu com você, escreva nos comentários: Senhor, eu quero estar pronto quando o Senhor me chamar. E aproveite para se inscrever, porque esta mensagem vai abrir seus olhos espirituais e te preparar para viver experiências que você nunca imaginou. A madrugada sempre teve um significado especial na vida espiritual. É o momento em que o mundo está mais silencioso, quando as distrações diminuem e a alma parece mais sensível ao toque de Deus. Não é à toa que na Bíblia encontramos tantos relatos de homens e mulheres que buscavam o Senhor nesse período, não por acaso, mas porque entendiam que a noite guarda segredos espirituais. Acordar às 3 da manhã pode parecer algo simples, até aleatório, mas para quem vive no Espírito, nada é por acaso. Pode ser o horário em que o Espírito Santo quer falar com você, revelar algo, te dar direção, ou até mesmo te usar como intercessor por alguém que nem sabe que precisa de oração naquele momento. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar na importância dessa hora, compreender o que está acontecendo no mundo espiritual e aprender como transformar esse momento em um tempo de intimidade, autoridade e poder de oração. Você vai descobrir como se preparar, o que dizer, como ouvir e como voltar a descansar, sabendo que o céu se moveu por causa da sua resposta. E ao entender isso, você nunca mais vai olhar para as madrugadas da mesma forma. Há algo de profundo e misterioso no horário das 3 da manhã. Muitos estudiosos da Bíblia, intercessores e servos experientes na caminhada espiritual se referem a esse momento como a hora espiritual ou hora da vigília profunda. Não é um conceito inventado recentemente. Ao longo da história, cristãos perceberam que nesse período a atmosfera espiritual parece mais sensível e aberta para revelações. Na tradição judaica, a noite era dividida em vigílias, e a última delas, que correspondia aproximadamente a esse horário, era considerada estratégica para orações e batalhas espirituais. É o tempo em que muitos ataques do reino das trevas são liberados, mas também é quando o céu convoca seus guerreiros para interceder e vigiar. A Bíblia nos mostra em Lamentações 2:19: Levanta-te e clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o teu coração diante da face do Senhor. Levanta a Ele as mãos pela vida dos teus filhinhos.
Esse versículo não é apenas um registro histórico, mas um convite eterno para que, em meio ao silêncio da noite, haja vozes clamando a Deus. Espiritualmente, as 3 horas da manhã representam um portal de comunhão e discernimento. É quando o barulho do dia se cala e a voz de Deus pode ser ouvida com mais clareza. O corpo está frágil, a mente menos agitada e o espírito mais disposto a perceber o invisível. Não é coincidência que muitos despertem nesse horário sentindo uma presença, uma urgência ou um peso incomum para orar. Quando você entende que esse despertar pode ser um chamado, começa a perceber que Deus não marca encontros ao acaso. Há orações que só nascem na madrugada, intercessões que só fluem no silêncio profundo e revelações que só se revelam àqueles que se levantam quando todos dormem. E esse entendimento nos leva naturalmente a olhar para a própria Bíblia e ver como grandes homens e mulheres de Deus responderam a esse chamado. Porque antes de nós, eles também aprenderam o poder de buscar ao Senhor quando a noite ainda não terminou. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que a madrugada não era um tempo negligenciado pelos servos de Deus. Ao contrário, foi nesse período que muitas das experiências mais profundas e decisivas aconteceram. Davi, por exemplo, declarou no Salmo 63:6: "Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite." Ele não via a madrugada como um incômodo, mas como uma oportunidade de meditar, adorar e alinhar seu coração ao Senhor. Jesus, nosso maior exemplo, buscava o Pai de madrugada. Marcos 1:35 nos diz: "De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando." Isso revela que até o Filho de Deus separava o silêncio da noite para se conectar, ouvir e receber instruções para o dia. Paulo e Silas, presos e feridos, não escolheram a madrugada por conveniência, mas mesmo no sofrimento, à meia-noite cantavam e oravam, e a prisão tremeu. Atos 16, 25, 26. Esse registro mostra que a oração noturna pode provocar movimentos espirituais e físicos, quebrando correntes que pareciam inquebráveis. Esses exemplos bíblicos nos ensinam que a vigília da madrugada é um campo fértil para encontros sobrenaturais. É quando a carne está cansada, mas o espírito está mais aberto. É um tempo em que as distrações se afastam e a presença de Deus se torna tangível. Se no Antigo e no Novo Testamento a madrugada foi marcada por encontros divinos, libertações e revelações, não devemos ignorar que o mesmo Deus continua a agir hoje. O que ele fez com Davi, com Jesus, com Paulo e Silas, ele pode fazer com você. E talvez seja exatamente por isso que, às vezes, ele te desperta nesse horário. E é aí que precisamos compreender algo essencial. Se Deus chama para orar de madrugada, é porque há algo acontecendo no mundo espiritual nesse exato momento. É sobre isso que precisamos falar agora. O que muitos não percebem é que, enquanto a maioria das pessoas dorme, o mundo espiritual está em intensa atividade. Jesus mesmo alertou, em Mateus 13:25, que enquanto todos dormiam, veio o inimigo. Essa não é apenas uma metáfora sobre distração, mas também um alerta sobre como as trevas operam em momentos de vulnerabilidade e silêncio. Durante a madrugada, especialmente entre 3 e 4 horas, há um aumento das ações espirituais, tanto do céu quanto do inferno. É um período em que, segundo muitos intercessores, há movimentações estratégicas, planos malignos sendo liberados contra famílias, cidades e até nações, mas também missões celestiais sendo executadas por anjos enviados para proteger e responder orações.
Não é à toa que Efésios 6,12 nos lembra: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A oração nesse horário não é apenas devoção, é guerra. É você se levantar como um soldado que, mesmo cansado, atende ao toque da trombeta espiritual. Quem ora na madrugada se coloca no campo de batalha quando muitos estão desarmados. É como se você estivesse respondendo a um chamado urgente para interceder, romper ataques, desfazer armadilhas e proteger aqueles que sequer sabem que estão em perigo. Essa batalha não é para gerar medo, mas para nos despertar. Quando o Espírito Santo incomoda o seu sono e te chama, não é para te roubar o descanso, mas para te dar autoridade. A madrugada é o momento em que você pode levantar um escudo sobre sua casa, proclamar promessas sobre sua vida e impedir que o inimigo avance. E é exatamente por entender essa realidade que precisamos considerar uma pergunta vital. E se esse despertar às 3 da manhã não for apenas um acaso biológico, mas um chamado direto de Deus para você? Nem sempre acordar às 3 da manhã é resultado de insônia ou de um sono agitado. Muitas vezes é o próprio Deus interrompendo o seu descanso para uma conversa urgente. O Criador conhece cada detalhe do seu corpo, do seu ritmo, do seu cansaço. Se Ele permite que você desperte nesse horário específico, é porque há algo que não pode esperar até o amanhecer. Na Bíblia, encontramos momentos em que Deus desperta seus servos no silêncio da noite para falar. Em 1 Samuel 3, o jovem Samuel estava deitado quando ouviu a voz do Senhor chamando pelo seu nome. De início, ele não entendeu, mas quando percebeu que era Deus, respondeu: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Essa postura é exatamente a que o Espírito Santo espera de nós quando ele nos acorda de madrugada. Prontidão para ouvir e obedecer. Às vezes, o despertar pode ser um alerta, um chamado para interceder por alguém que está em perigo, para orar contra algo que está sendo armado contra você ou sua família, ou simplesmente para receber uma direção clara sobre algo que você tem buscado. Outras vezes, pode ser para que você experimente um momento profundo de adoração e intimidade sem as distrações do dia. O que precisamos entender é que, se o céu interrompe o seu sono, é porque existe algo precioso para ser depositado no seu espírito naquele instante. Recusar esse chamado é como deixar uma carta urgente fechada sobre a mesa. Mas como saber se esse despertar vem realmente de Deus ou se é apenas fruto de um sono interrompido comum? Essa sensibilidade é fundamental, porque nem todo despertar na madrugada é um chamado espiritual, mas quando é, algo dentro de você percebe. Não se trata apenas de abrir os olhos, mas de sentir uma inquietação diferente, um peso no coração ou uma paz tão intensa que parece envolver o ambiente. É como se a atmosfera ao redor estivesse carregada de algo invisível, porém real. O discernimento começa na percepção. Se ao acordar às 3, você sente um impulso claro para orar, se pensamentos específicos, nomes de pessoas ou situações vêm à mente, ou se há uma sensação de urgência sem explicação, é provável que o Espírito Santo esteja te chamando. Essa convicção interior é um dos sinais mais claros de que não é apenas um distúrbio do sono, mas uma convocação divina. Outra maneira de identificar é avaliar o estado do seu espírito. Em muitas ocasiões, quando Deus desperta alguém, Ele também prepara o ambiente. Um versículo pode vir à memória, um louvor pode ecoar no coração, ou até mesmo uma lembrança de algo que precisa ser resolvido diante dele.
Esses elementos formam um quadro que dificilmente se confunde com um simples despertar físico. Por outro lado, quando é apenas sono interrompido, a tendência é querer voltar a dormir imediatamente, sem nenhuma direção espiritual. Mas quando é Deus, mesmo o corpo querendo descansar, há algo mais forte que nos leva a levantar, ajoelhar e falar com Ele. Essa sensibilidade é construída com prática e intimidade. Quanto mais você responde ao chamado, mais fácil se torna reconhecer a voz daquele que chama. Reconhecer essa voz abre espaço para que o coração seja alinhado e fortalecido, pronto para receber e responder com profundidade no momento em que a oração se torna inevitável. É nesse preparo silencioso que a madrugada se transforma em um encontro vivo entre o céu e a terra. Quando a percepção já está aguçada e você reconhece que aquele despertar é mais do que um acaso, o próximo passo é preparar o coração. Não se trata apenas de se levantar fisicamente, mas de ajustar o espírito para estar em sintonia com o que Deus quer comunicar. A preparação começa no silêncio. É nesse instante que você desacelera os pensamentos, respira fundo e se afasta de tudo que possa distrair. A luz do celular, as notificações, qualquer barulho desnecessário, tudo precisa ser deixado de lado. É como fechar as portas do mundo para abrir as janelas do céu. O Salmo 46:10 nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa quietude não é ausência de ação, mas presença plena diante dele. É permitir que a mente pare de correr atrás das preocupações e que o coração se torne receptivo ao que o Espírito quer soprar. A posição física pode até ser simples, ajoelhar-se, sentar-se ou até permanecer de pé. Mas a postura da alma precisa ser de rendição. É dizer mesmo sem palavras: Senhor, estou aqui para ouvir, falar e me mover conforme a tua vontade. Quando essa disposição está presente, a oração flui não como um discurso ensaiado, mas como um diálogo vivo. E quando o coração está preparado, as palavras que saem da sua boca carregam peso espiritual. É nesse ponto que entramos na essência da oração das 3 A's. Declarar o que precisa ser dito, pedir o que precisa ser liberado e profetizar aquilo que o céu deseja estabelecer. E nesse momento que o coração já está ajustado e sensível à voz de Deus, cada palavra se torna uma semente lançada no mundo espiritual. Orar nesse horário não é falar muito, mas falar com direção. Entender que cada declaração carrega autoridade e que a madrugada é um terreno fértil para que essas palavras produzam fruto. Nesse momento, você não está apenas dizendo frases ao vento. Está emitindo decretos espirituais que ecoam no invisível. A Bíblia é a sua maior aliada. Declarar promessas já escritas é como acender luzes em territórios onde a escuridão tenta reinar. Versos como: maior é o que está em mim do que o que está no mundo, 1 João 4:4. Ou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Não são apenas frases bonitas ou encorajadoras. São verdades eternas, capazes de desalojar forças malignas, fortalecer seu espírito e afirmar o domínio de Deus sobre todas as áreas da sua vida. A madrugada é o momento ideal para profetizar. Profetizar não é inventar palavras, mas falar alinhado à vontade de Deus, chamando à existência aquilo que o céu já determinou. É como Elias orando pela chuva quando já havia recebido a promessa de que ela viria. Você profetiza sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre seus filhos, sobre a saúde física e emocional, sobre ministérios e chamados, sobre as gerações que ainda virão. E ao profetizar, você planta no espiritual as sementes que Deus vai regar com o seu tempo perfeito.
Também é o momento de apresentar pedidos, mas não com ansiedade ou medo, e sim com confiança. Filipenses 4:6 nos instrui: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A diferença é que, na madrugada, o ambiente é de profunda separação. Não há pressa, não há distrações. É apenas você e o Criador. Você apresenta suas causas como quem entrega um documento nas mãos do rei, sabendo que ele dará o despacho final. E aqui entra um princípio poderoso: a intercessão. Quando a sua oração se volta para além de si mesmo, o alcance dela se expande. É quando você clama pelo irmão que está doente, pelo vizinho que não conhece a Deus, pela cidade que enfrenta violência, pela nação que precisa de arrependimento. É nesse momento que o Espírito Santo pode colocar nomes e situações em seu coração. E cada intercessão feita na madrugada é como uma flecha disparada com precisão no alvo que ele apontou. Cada palavra que sai da sua boca nesse horário, quando guiada pelo Espírito, tem o potencial de mudar histórias. E ao perceber esse poder, você começa a enxergar que a madrugada também é o tempo perfeito para entrar em guerra espiritual por aqueles que ama e por causas que o Senhor confia a você. É nesse terreno sagrado que a oração deixa de ser apenas um ato de devoção e se torna um ato de combate, onde o amor e a autoridade caminham lado a lado. A intercessão é o ato de se colocar na brecha, no espaço entre o perigo e a pessoa que está em risco, e levantar um clamor em favor dela. É exatamente isso que Ezequiel 22:30 descreve quando Deus diz: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se colocasse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Na madrugada, especialmente às 3, a intercessão ganha um peso diferente. O silêncio, a ausência de distrações e a sensibilidade espiritual aumentada tornam o seu espírito mais apto a ouvir nomes, situações ou até lugares que Deus quer colocar sob cobertura de oração. Muitas vezes, você pode acordar com uma pessoa específica em mente, sem sequer entender o motivo. Outras vezes, é um sentimento de urgência por algo distante, como uma nação em guerra ou uma crise que nem chegou ao noticiário. Esse tipo de oração é movido pelo amor e pela obediência. Você ora como se a vida daquela pessoa dependesse do seu clamor, porque espiritualmente, às vezes, depende mesmo. Em Atos 12, a igreja intercedia de madrugada por Pedro, que estava preso, e enquanto eles oravam, um anjo do Senhor o libertou milagrosamente. Isso mostra que a intercessão é capaz de gerar libertações reais, abrir portas e quebrar cadeias. E há um segredo: interceder não é apenas falar sobre o problema com Deus, mas trazer à memória as promessas dele para aquela situação. É declarar vida onde há morte, esperança onde há desespero, cura onde há enfermidade, reconciliação onde há separação. Na madrugada, essas declarações se tornam como decretos firmados em um tribunal celestial. À medida que a intercessão se intensifica, o intercessor também é fortalecido. É impossível orar com paixão por outros e não ser transformado nesse processo. E esse fortalecimento é essencial para o próximo passo: proteger a si mesmo espiritualmente para continuar nessa posição de autoridade sem dar espaço ao inimigo. Assim como um soldado não vai para a batalha sem armadura, quem se levanta para orar na madrugada, especialmente em intercessão, precisa estar revestido espiritualmente. A oração nesse horário, embora poderosa, também é um ato que incomoda o reino das trevas. Por isso, proteger-se antes, durante e depois é essencial para permanecer firme e não abrir brechas. Efésios 6:11-12 nos instrui:
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa armadura é espiritual, mas cada peça é real no mundo invisível. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinto da verdade, a espada do Espírito e o calçado da prontidão do Evangelho. Ao orar, clame pelo sangue de Jesus sobre a sua vida, sua casa, sua família. Declare que toda obra contrária seja anulada e que nenhum espírito de retaliação encontre lugar. Se possível, leia em voz alta Salmos como o 91, que é uma declaração de proteção e segurança na presença de Deus. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Essa cobertura não é apenas uma formalidade, é um posicionamento de autoridade. Ao se proteger, você declara que pertence a Cristo, que vive sob sua guarda e que não aceita nenhuma influência contrária. Isso fecha portas no mundo espiritual e garante que você possa continuar avançando com confiança. Depois de interceder e se proteger espiritualmente, existe um lugar mais íntimo e transformador que a oração da madrugada pode te levar: a adoração silenciosa. Esse momento não é sobre pedir algo, não é sobre travar batalhas, mas sobre estar diante de Deus simplesmente para amá-lo. É a rendição total da alma, um encontro em que a presença dele se torna o centro de tudo. Aqui não é a força das suas palavras que importa, mas a entrega do seu coração. A adoração silenciosa é como entrar em um quarto secreto onde apenas você e o Senhor estão. Não há ruído externo, não há interrupções. É a hora em que você fecha os olhos e deixa que o Espírito Santo guie cada pensamento, cada respiração, cada emoção. É como se todo o peso caísse e o único foco fosse contemplar a majestade de Deus. Esse é o momento descrito no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é um convite para a passividade, mas para um reconhecimento profundo de quem Ele é. Durante esse tempo, o Senhor pode trazer à sua memória versículos que serão respostas para perguntas antigas. Pode revelar soluções para problemas que você não sabia como resolver ou simplesmente derramar uma paz que envolve corpo e alma. Essa é a paz mencionada em Filipenses 4:7, que excede todo entendimento e guarda o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A adoração silenciosa também tem um poder curador. Muitas feridas emocionais são tratadas nesse ambiente de entrega. É como se, sem dizer nada, você colocasse diante de Deus tudo o que te pesa, e Ele, com sua suavidade, fosse reorganizando o seu interior. A presença dele, por si só, já é a resposta para muitas das inquietações que carregamos. Esse é o momento de olhar para Deus, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Não por suas bênçãos, mas por sua santidade, bondade e fidelidade. Essa postura nos afasta do egoísmo espiritual e nos aproxima da essência do relacionamento com o Criador. Comunhão pura e simples. E aqui está um segredo: a adoração silenciosa, longe de ser um momento de inatividade, é um ato profundo de guerra espiritual. Quando seu coração está totalmente centrado em Deus, você se torna inabalável diante das investidas do inimigo. A sua confiança se renova, sua fé se fortalece e, sem perceber, você está se preparando para agir em autoridade contra fortalezas espirituais que pareciam inquebráveis. Quando a adoração silenciosa já encheu o ambiente e o coração está totalmente centrado em Deus, nasce uma ousadia santa para enfrentar aquilo que precisa ser derrubado.
É nesse ponto que a madrugada se transforma em campo de batalha para a quebra de ataques e fortalezas espirituais. Essas fortalezas são estruturas construídas no mundo invisível, alimentadas por medo, mentira, pecado ou opressão, que tentam se manter firmes sobre a vida de uma pessoa, família ou até sobre territórios inteiros. 2 Coríntios 10, 4, 5 declara: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse texto nos lembra que não lutamos com armas naturais, mas com armas espirituais capazes de desarmar completamente essas estruturas. Na madrugada, o ambiente é estratégico. O silêncio físico facilita o foco e a atmosfera espiritual se torna mais sensível para discernir e agir. É nesse momento que você pode, com autoridade em Cristo, repreender espíritos de confusão, anular ataques contra a sua mente, declarar fim de ciclos de opressão e romper padrões espirituais que se repetem há anos. É como cortar a raiz de uma árvore que, por muito tempo, produziu frutos amargos. A quebra dessas fortalezas não acontece apenas pelo volume das palavras, mas pela certeza da posição que você ocupa em Cristo. Quando você ora no nome de Jesus, não está apenas fazendo um pedido, mas emitindo um decreto respaldado pelo céu. É como um oficial que carrega a assinatura do rei e a usa para executar ordens contra o inimigo. Essa guerra, no entanto, não é travada na força do braço humano, mas na dependência total do Espírito Santo. Por isso, antes de confrontar, é essencial estar cheio da presença de Deus, para que cada palavra tenha peso espiritual e não seja apenas som. Depois de confrontar e derrubar fortalezas espirituais, a madrugada se torna o momento perfeito para deixar que Deus sonde e purifique o coração. É um tempo em que, longe da agitação do dia, conseguimos nos olhar no espelho da palavra e perceber áreas que precisam ser alinhadas, atitudes que precisam mudar e pesos que precisam ser deixados aos pés da cruz. O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir remorso, mas uma mudança de mente e de direção. É reconhecer que certos pensamentos, palavras ou ações não refletem o caráter de Cristo, e então se voltar para Ele em busca de restauração. O Salmo 139, 23, 24 nos ensina a orar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Na madrugada, esse tipo de oração se torna ainda mais profundo. É como se, no silêncio, fosse mais fácil ouvir a voz do Espírito apontando o que precisa ser tratado. Às vezes, ele nos lembra de pedir perdão por palavras que feriram alguém. Outras vezes, nos mostra áreas de orgulho, incredulidade ou falta de perdão que bloqueiam nosso avanço espiritual. A purificação que acontece nesse momento é como um rio limpando tudo o que impede o fluir da presença de Deus. 1 João 1,9 declara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa é renovada cada vez que nos rendemos diante dele. E quanto mais limpo o coração, mais clara se torna a voz de Deus. É como se a sintonia fosse ajustada e a comunicação com o céu se tornasse direta. Com o espírito leve e renovado, a oração deixa de ser apenas um pedido e se transforma em gratidão viva, não apenas pelo que ele fez, mas pelo que ele é. É nesse clima que a madrugada encontra um dos momentos mais poderosos: agradecer, mesmo antes de ver tudo se cumprir.
Quando o coração é purificado e a presença de Deus ocupa todo o espaço, a gratidão se torna não apenas um ato, mas um estado de espírito. Não é um obrigado dito por costume, mas uma confissão profunda de fé, um reconhecimento de que, mesmo antes de ver a resposta, Deus já está agindo. A madrugada, nesse ponto, se torna um altar de rendição, onde cada palavra de agradecimento é como um incenso suave subindo ao trono dele. A gratidão é uma das chaves mais poderosas no reino espiritual. 1 Tessalonicenses 5,18 nos lembra: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O apóstolo não diz por tudo, no sentido de agradecer pelo mal em si, mas em tudo, porque mesmo nas dificuldades, Deus continua sendo soberano e fiel. Essa postura revela maturidade espiritual. Quando agradecemos antes do cumprimento visível da promessa, mostramos que nossa fé está no caráter de Deus e não apenas nas circunstâncias. Na oração das 3 R's, agradecer é como regar as sementes lançadas nas intercessões, nos decretos e nas palavras proféticas liberadas momentos antes. É reafirmar diante do céu e do inferno: eu confio, ainda que não veja. Eu descanso, ainda que não entenda. Eu louvo, ainda que pareça impossível. Essa atitude desarma as setas da murmuração que enfraquece a fé e atrai a presença de Deus, que confirma as promessas. Há um segredo espiritual aqui. A gratidão abre espaço para o favor de Deus se manifestar de formas inesperadas. Foi assim com Jesus, quando multiplicou os pães e peixes. João 6,11. Antes de entregar aos discípulos, ele deu graças. Não havia abundância visível, mas a gratidão antecedeu o milagre. Isso nos ensina que agradecer antes é uma forma de profetizar o resultado. Esse momento de louvor silencioso ou verbal sela o que foi feito na madrugada. Ele encerra o tempo de oração com a certeza de que o que foi entregue nas mãos de Deus está seguro. E aqui existe liberdade. Alguns voltarão a dormir com paz no coração, confiando que o Pai está cuidando. Outros permanecerão em meditação na palavra, deixando que o Espírito Santo continue ministrando até o amanhecer. Independentemente de como esse tempo termina, a essência permanece. A gratidão mantém viva a conexão com o céu, fortalece o espírito e garante que o resto do dia seja vivido sob a luz da presença divina que já foi derramada naquele encontro sagrado. É como começar amanhã com as janelas abertas para o favor de Deus entrar e permanecer. Encerrar um momento de oração na madrugada não significa encerrar a comunhão com Deus. Na verdade, o que acontece depois pode ser tão importante quanto o que foi dito durante o clamor. Muitas vezes, o Espírito Santo continua ministrando de forma silenciosa, seja no descanso que você retoma, seja nos pensamentos que ele planta para o dia que está por vir. Se após orar, você sentir paz para voltar a dormir, faça isso com plena confiança de que o céu já se moveu. Entregue novamente sua vida, sua casa e seus projetos nas mãos do Senhor, respirando fundo e repousando no descanso prometido em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Dormir depois da oração não é sinal de fraqueza, mas de descanso espiritual. É confiar que Deus continua trabalhando enquanto você descansa. Em outros momentos, o Espírito pode conduzir você a permanecer acordado, talvez para continuar meditando na palavra ou intercedendo por algo que ainda não foi concluído. Nesses casos, é importante não agir por impulso, mas seguir a direção que você sente no coração. Pode ser o momento perfeito para ler um salmo, escrever o que Deus falou ou até ficar em silêncio, apenas desfrutando da presença dele. O que nunca deve acontecer é sair da oração e mergulhar imediatamente nas distrações.
Esse é um momento de sensibilidade espiritual e qualquer ruído desnecessário pode dispersar o que foi construído. Procure manter um ambiente de reverência, mesmo que já esteja se preparando para as atividades do dia. A madrugada deixa marcas no espírito de quem responde ao chamado. Por isso, ao se levantar e seguir com a rotina, carregue consigo a consciência de que você já começou o dia em vitória. A atmosfera espiritual que foi gerada pode acompanhar você, influenciando suas decisões, protegendo seus passos e mantendo o coração alinhado. E com o coração fortalecido e a fé renovada, você estará pronto para testemunhar o que Deus fará. Porque muitas vezes as respostas que nascem na madrugada começam a se manifestar nas horas seguintes. Poucas experiências espirituais deixam marcas tão profundas quanto ver os frutos das orações feitas na madrugada. Não é apenas sobre acordar em um horário incomum, mas sobre responder a um chamado que muitas vezes não entendemos de imediato. Com o passar do tempo, esse ato de obediência revela seu valor em testemunhos que carregam a assinatura de Deus. Histórias de vidas transformadas, lares restaurados, livramentos sobrenaturais, curas milagrosas e mudanças que pareciam impossíveis. Muitas pessoas contam que começaram acordando por acaso, sem motivo aparente, e decidiram orar. Ao fazer isso, perceberam um peso diferente no ambiente, como se o céu estivesse mais próximo e a presença de Deus mais palpável. Com o tempo, o que parecia aleatório se transformou em hábito, e desse hábito nasceu uma intimidade com Deus que mudou completamente a forma de viver e enxergar o mundo. É como se cada madrugada fosse um convite renovado para sentar-se à mesa com o Pai e conversar sobre coisas eternas. Há relatos de mães que, movidas pelo Espírito, acordaram às 3h e intercederam por filhos que estavam longe de Deus, envolvidos com vícios ou más companhias. Semanas ou meses depois, viram esses filhos se afastarem dessas influências e retornarem para os caminhos do Senhor. Intercessores contam que se colocaram na brecha por famílias, igrejas e até nações, e posteriormente presenciaram mudanças políticas, sociais e espirituais que refletiam exatamente aquilo que haviam orado no secreto. Muitos testemunham livramentos milagrosos. Pessoas que, ao acordar e sentir o impulso para clamar por proteção, descobriram mais tarde que escaparam de acidentes, assaltos ou decisões que poderiam ter causado grandes danos. Outros relatam curas físicas, emocionais e espirituais que aconteceram nesse tempo de oração. Doenças crônicas que regrediram sem explicação médica, dores emocionais que desapareceram após anos, feridas do passado que foram saradas em uma única madrugada na presença de Deus. Há quem diga que, durante a oração, sentiu um calor profundo nas mãos ou no local da enfermidade e pouco tempo depois percebeu que o sintoma havia sumido. Também existem testemunhos de direções claras recebidas para decisões importantes: mudar de cidade, encerrar relacionamentos prejudiciais, iniciar projetos ou até resgatar sonhos engavetados. Ao obedecerem à instrução recebida, viram portas abertas, recursos chegarem e situações se alinharem de forma que só o próprio Deus poderia organizar. O mais impressionante é que esses testemunhos não se limitam a respostas visíveis. Muitos afirmam que o maior milagre foi interno. Pessoas ansiosas, inseguras ou espiritualmente frias encontraram na oração da madrugada um renovo de fé, um senso de propósito e uma força interior que nunca haviam experimentado. Descobriram que ouvir a voz de Deus e sentir sua presença é um presente maior do que qualquer bênção material. A madrugada, para quem decide viver essa prática, deixa de ser apenas uma parte do dia e se torna um território sagrado, um lugar de encontros e batalhas vencidas. Não é o relógio que tem poder,
mas a obediência ao chamado do Espírito. Não é o ato mecânico de acordar que transforma, mas o coração que se rende com sinceridade, disposto a buscar a Deus quando ninguém mais está olhando. Quando esse estilo de vida é cultivado, as respostas deixam de ser apenas eventos pontuais e se tornam um fluxo constante de cuidado, direção, favor e cura. Assim, cada madrugada se transforma em um marco na caminhada espiritual, onde o impossível se encontra com a fé, o ordinário é invadido pelo extraordinário e o coração experimenta a plenitude da presença e do poder de Deus. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece que as madrugadas não são apenas um intervalo entre um dia e outro, mas um território espiritual, onde o céu e a terra se encontram de forma especial. Ao longo desta mensagem, vimos que acordar às 3 da manhã pode ser muito mais do que um simples despertar físico. Pode ser um chamado divino, uma convocação para batalhas invisíveis, um convite para a intimidade profunda com o Criador. A Bíblia nos mostra, do Antigo ao Novo Testamento, que homens e mulheres que responderam a esse chamado foram transformados e se tornaram instrumentos de Deus para transformar outros. Na madrugada, há espaço para interceder, proteger, adorar, guerrear e agradecer. Cada ato feito nesse horário carrega um peso espiritual que pode mudar histórias, romper cadeias e trazer respostas que pareciam distantes. Talvez você já tenha experimentado essa sensação de ser despertado sem motivo aparente. Talvez tenha ignorado em alguns momentos, ou talvez já tenha atendido e visto a diferença. O que importa é entender que toda vez que o Espírito Santo toca o seu coração para se levantar, ele tem um propósito, seja para falar com você, para usar você em favor de alguém ou para liberar algo que vai marcar sua vida. E mais do que respostas visíveis, a oração da madrugada molda o interior. Ela constrói resiliência, aumenta a sensibilidade espiritual, fortalece a fé e amplia a confiança em Deus. Muitas vezes, as maiores vitórias não são vistas de imediato, mas sentidas na paz que permanece, na clareza de decisões e na certeza de que o Pai está no controle. Por isso, se hoje essa mensagem despertou algo em você, decida não tratar a próxima madrugada da mesma forma. Peça discernimento para saber quando é um chamado divino e coragem para responder. Entenda que cada vez que você se levanta, mesmo cansado, você está declarando: Senhor, Tu és mais importante do que o meu sono. Tua voz vale mais do que meu descanso. Que essa consciência acompanhe você não apenas nas madrugadas, mas em cada momento do dia, para que seu espírito esteja sempre atento, pronto a responder ao toque suave de Deus. Seja às 3 da manhã, seja no meio do barulho do dia, porque quando Ele chama é sempre para algo maior do que imaginamos. Você acabou de percorrer um caminho que mostrou como a oração da madrugada pode abrir portas espirituais, trazer direção, gerar livramentos, curas e transformar ambientes. Esse é um tempo em que o silêncio da noite se torna o cenário perfeito para ouvir a voz de Deus sem distrações, permitindo que Ele fale diretamente ao seu coração. Lembre-se, não é o horário em si que carrega poder, mas o Deus que te chama nesse horário. É a obediência, a fé e a entrega que tornam esses momentos tão impactantes. E à medida que você pratica, mais sensível ficará para discernir quando o Espírito Santo está te despertando. O canal existe para apoiar você nessa jornada de intimidade com o Pai e fortalecimento espiritual. Aqui, cada palavra é pensada para te ajudar a crescer, permanecer firme e viver o extraordinário de Deus no seu dia a dia. Quero te convidar a escrever nos comentários uma declaração de vitória ou decisão. Algo como: Senhor, estarei pronto quando o Senhor me chamar, ou minha madrugada pertence a Ti.
Suas palavras podem encorajar outros que também estão buscando a presença de Deus nesse tempo. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas mensagens. Compartilhe com alguém que precisa compreender a importância desse chamado. E se essa mensagem tocou o seu coração e você sente que é hora de cuidar da sua alma com mais profundidade, conheça o e-book Cultivando a Intimidade com Deus. E ao adquirir hoje, você recebe de presente o e-book bônus Despertando Dons, para te ajudar a despertar o que Deus colocou aí dentro. O link está no primeiro comentário fixado. Que o Senhor te fortaleça, te encha de paz e te conduza a experiências profundas com Ele, de madrugada e em todos os momentos da sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.